Afinal, que grupo é esse? O grupo dos fariseus, tão comentado no Novo Testamento, em grande interação com Jesus, relatado pelos evangelistas. O nosso tema, não apenas hoje, mas nas próximas semanas, no nosso dicionário teológico, é investigar como esse grupo se formou, o que a literatura primária, lá do primeiro século, quer dizer quando usa essa terminologia para se referir a esse grupo. A nossa intenção hoje especificamente é pesquisar a origem da palavra fariseu. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tudo isso é muito bom e útil para esse vídeo ir adiante e os outros vídeos do canal irem adiante. A gente tem vídeos aqui de Bíblia, de teologia, todos os dias. Então, a gente segue montando esse nosso dicionário, esse nosso vocabulário bíblico e teológico, que a gente vem fazendo aqui no canal, em adição a, claro, outros vídeos. Todo dia, por exemplo, você tem um pequeno estudo devocional que eu dou a partir do texto bíblico. Se você gosta desses temas, o seu lugar é aqui. Esse vídeo sobre fariseus seria um vídeo único. Eu ia fazer, como eu fiz sobre saduceus, eu fiz um vídeo de dicionário teológico sobre saduceus, eu ia fazer um vídeo sobre fariseus, mostrando um pouco dos preconceitos, dos estereótipos que se faz a respeito desse grupo, em especial a ideia de que fariseu é sinônimo de legalista. Eu até dei uma dica disso no vídeo sobre os saduceus, mostrando que, stricto sensu, a rigor, o saduceu é mais legalista do que o fariseu. O fariseu aceita todos os livros da profecia, além dos livros da Torá, né? Então, dos 5 livros que compõem a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o saduceu só aceita a Torá. Olha só que coisa interessante. E a gente tem o fariseu como o grande legalista da história. E claro, existem passagens no Novo Testamento que dão a entender isso, mas a rigor o saduceu é até mais legalista do que o fariseu. E então eu ia fazer um vídeo só. Só que com o advento de uma discussão a respeito do diálogo entre judeus e cristãos, judeus cristãos, como isso funciona, em especial por causa de publicações ruins que têm aparecido no mercado editorial brasileiro, eu achei por bem adiantar esse vídeo a respeito de quem são esses fariseus, será que eles são tão legalistas assim? E não apenas fazer um vídeo, mas fazer uma série. Fazer uma série porque o assunto farisaísmo, para a gente entender o Novo Testamento, é um assunto que exige, cara, tempo. Tempo, exige elucubração a respeito de temas que são às vezes difíceis. Então, vamos separar bonitinho por alguns temas. E aí, separado bonitinho por alguns temas, a coisa fica mais palatável, mais fácil e até com vídeos um pouco mais curtos. Então a primeira coisa que você tem que saber aqui, existem estereótipos. A começar, por isso que eu acabei de mencionar curiosamente, que fariseus talvez não sejam tão legalistas quanto a gente pensa, tá? Segunda coisa interessante para a gente falar sobre fariseus, judaísmo e cristianismo, é que existe uma nova onda, não é uma nova onda do Tchan, mas era loira do Tchan a música, né? Enfim, e tem uma nova onda, que não é tão nova assim, mas de judeus que interpretam o Novo Testamento. Judeus confessionais, judeus ateus e agnósticos, etnicamente judeus, e até mesmo judeus religiosos que interpretam o Novo Testamento. E seria bom, ao lidar com isso, perceber que essas pessoas, elas merecem um olhar, que a gente dê um olhar a elas, que seja um olhar generoso. Por quê? Porque eles estão sendo generosos conosco ao conversar com um cristianismo que os perseguiu durante tanto tempo e ao abrir um diálogo a respeito do Novo Testamento e do judaísmo do primeiro século. Eu queria especialmente recomendar 2 livros antes de partir para a nossa origem da palavra fariseu, que é o tema do vídeo, que é o seguinte, ó, Perspectiva sobre Paulo. Teve uma série só sobre esse livro aqui no canal, 5 pontos de vista. E o Magnus Zetterholm, que está aqui, ó, ele é
alguém que analisa Paulo sob a perspectiva dos acadêmicos judaicos. Quer entender o tema de verdade? Como que esses judeus se aproximam da literatura paulina? Você pode conferir o meu vídeo, ou se você quiser, você pode adquirir esse livro aqui, tá? E no seminário Jonathan Edwards, seminário teológico Jonathan Edwards, onde eu dou aula na pós-graduação em Teologia do Novo Testamento, a disciplina que uma das disciplinas que eu dou aula lá, que é Teologia Paulina 2, Intérpretes Contemporâneos de Paulo, ela é uma matéria aberta. Em que sentido? Você pode cursá-la separado do programa de pós-graduação. Só aquela disciplina, tá? E o valor é bem acessível. Então, se você quiser passar aqui na descrição, lá a gente discutiu recentemente numa aula que eu fiz ao vivo com os alunos, a gente discutiu recentemente este livro aqui, ó, Paulo, o Convertido, do Alan Segal. Deixa eu focar bonitinho aqui. Olha aí. Paulo, o Convertido, do Alan Segal, Apostolado e Apostasia de Saulo, o quê? Fariseu. Isso aqui é uma boa fonte para falar sobre farisaísmo em língua portuguesa e sobre as concepções a respeito do que é conversão e como funcionou essa conversão de Paulo. Então, indicada a literatura, eu queria começar a nossa série aqui falando... Então, primeira coisa, existem alguns estereótipos e a gente vai quebrar alguns desses estereótipos ao longo da semana. Segunda coisa, quando a gente se aproxima de judeus contemporâneos que tratam desse tema, o mínimo que a gente deve a eles é um carinho cuidadoso e uma generosidade, porque eles estão sendo generosos conosco ao entrar num debate como esse, tá? Terceira coisa, agora a questão do nome fariseu e a origem desse nome. Bom, se você abrir qualquer dicionário teológico, ou qualquer dicionário bíblico, ou qualquer comentário bíblico, que simplesmente atribua a fariseu o significado separatista, separado, distinto, ou algo do gênero, esse dicionário, esse comentário, essa enciclopédia estão datados. E eu diria, assim, fazem uma super simplificação do tema e uma super simplificação que leva ao erro, tá? Então, quando eu recomendo literatura técnica que seja recente, eu recomendo em grande medida por quê? Porque a pesquisa ela vai melhorando e alguns erros vão sendo corrigidos. Essa ideia de tratar fariseu como se fosse separatista ou meramente separado, ela é uma ideia que se apoia a um valor demasiado em etimologia, tá? Então, na origem da palavra fariseu, talvez você tenha uma conotação de separação, separatista, tá? Como que isso funciona lá na origem da palavra? E por que isso é perigo? Porque etimologia nos ajuda a entender como uma palavra surgiu, mas não nos ajuda a entender o uso dessa palavra ao longo do tempo. Só baseado na etimologia, a gente não tem como saber se o uso daquela palavra era o mesmo na sua origem e durante o primeiro século, dada a redação do Novo Testamento e dos outros materiais de fonte primária do primeiro século. É muito mais interessante, em vez de olhar para a etimologia da palavra, olhar como a palavra é usada em cada documento e, a partir desse conjunto de usos da palavra, chegar a possíveis definições. Isso é muito mais, ou a uma listagem de definições. Isso é muito mais saudável do ponto de vista lexicográfico. O que é lexicográfico? É esse trabalho de buscar os possíveis usos léxicos de sentidos que a palavra tem, tá? Então, etimologia muitas vezes nos leva ao erro. Muitas vezes nos leva ao erro. E aí o que acontece? O cara que foi lá no dicionário e escreveu que fariseu é separado ou separatista, de onde ele está tirando essa ideia? Tá? Onde isso começa? Tá? Começa lá no século XII, com Natan ben Yehiel. Se você assistiu o meu vídeo sobre
texto massorético, ou a família massorética de textos, para ser mais preciso, Códice de Leningrado, Códice de Alepo, você vai se lembrar que existem estudiosos massoretas durante o período medieval, que são judeus olhando para o texto bíblico hebraico do Antigo Testamento e se debruçando sobre aquele texto, reproduzindo aquele texto e copiando, mas também desenvolvendo estudos a respeito da gramática e do uso das palavras, né? E aí, nesse período, Ben Yehiel vai ser o primeiro a associar a palavra, ou o radical siríaco, prush, com perud e parush, que quer dizer separado ou alvo de separação, tá? Basicamente, a ideia por sinonímia começa a ser associada aí no século XII, lá pelo ano 1100 e pouco depois de Cristo. Uma história antiga, mas perceba que bastante separada em temporalidade, né, da redação desses textos. A gente está falando aí de 1200 anos de diferença. Depois a gente vai ter, lá no século XVI, essa ideia sendo retomada, aí por historiadores não, por intérpretes, melhor dizendo, vamos lá. Lá no século XVI, essa ideia sendo retomada por intérpretes que aí são ocidentais, tá? Não são judeus, e retomando essa ideia desse radical prush, associado à separação. E então você vai ter uma elaboração a essa ideia de separação. Para esses fariseus, prush vira perushim, que são, esse radical está em siríaco, perushim são os fariseus, a ideia de fariseus em aramaico. Aí você deve estar falando, prush começa com P, né? Perushim também começa com P. E a gente fala fariseu, por quê, né? A letra P, em hebraico e aramaico, ela às vezes comporta o fonema P, como a gente pronuncia assim mesmo, ou PH, f, né? Então, farushim, perushim, a ideia de fariseu em hebraico e aramaico, comporta essa ideia de separação se a origem está ligada a esse radical siríaco prush, separado, separação, si. E aí, a partir do século XVI, você começa a tentar preencher de significado essa ideia, mas peraí, separado do quê? Que separação é essa? E até mesmo a ideia de separatistas. Então, os fariseus seriam um movimento separatista do resto do judaísmo, por exemplo? É uma hipótese. Os judeus seriam um movimento de pessoas que se pensam separadas do resto dos judeus que são a ralé espiritual? É uma outra hipótese. E isso vai começar a ser abordado. E como que eles vão preencher isso de significado? Bom, eu sei que fariseu é separado, então esse separado do quê? Eu vou preencher com as informações que eu tenho a partir do Novo Testamento. Esses caras parecem orgulhosos, eles parecem legalistas, eles parecem se achar mais que os outros. Então, com base nessas informações, eles são os caras que são separados do resto da ralé. Baseado nessas informações, eles são separatistas do resto desses judeus aí. Eles brigam com os saduceus, então eles são separatistas. E é assim que o raciocínio vai. Então, a partir de uma primeira especulação que talvez o vocábulo fariseu esteja ligado com o radical siríaco, prush, que traz essa ideia de separação, eu tenho uma primeira especulação. No começo era separado. E aí eu preencho essa informação de separado com outras especulações. Eu acho que eles são separados porque eles se acham muito. Eu acho que eles são separados porque eles estão numa relação de oposição ou de rivalidade com os saduceus. Não, eu acho que eles são separados porque eles têm uma relação muito íntima com as leis de pureza no livro de Levítico, por exemplo, e então é separado no sentido de santidade, que a palavra também comporta. Então, ao longo
do século XVI, XVII, XVIII, XIX, você vê surgindo esses preenchimentos da palavra separado para fazer alusão a quem são esses fariseus. A pergunta é, esses usos são observados nas fontes primárias no primeiro século? Ou seja, além do Novo Testamento, as outras fontes que atestam quem são esses fariseus usam a palavra fariseu dentro desse contexto como alguém separado? A gente chega nessa conclusão e a verdade é que quando você abrange a pesquisa dessa forma, o resultado da pesquisa ele se torna bastante obscuro. É difícil você afirmar, o fariseu é separado dos outros porque ele se acha, isso é o sentido da palavra fariseu. Não, é possível que a palavra fariseu tenha origem num radical siríaco que significa separação. É possível que sim, tá? Agora, o que isso quer dizer à medida em que esse vocábulo vai sendo aplicado a esse grupo de pessoas é muito difícil traçar. Por isso, se você pega dicionários mais antigos, enciclopédias bíblicas mais antigas, comentários de comentaristas que não se atualizaram, você vai encontrar essa definição como uma definição pétrea. Fariseu é um separado, e é um separado ou porque ele é um separatista político, ou porque ele é separado porque ele se acha mais que os outros, então ele está separado do resto, ou porque ele tem consigo uma noção muito elevada do livro de Levítico e das leis de santidade, entre aspas, separação, que o livro de Levítico traz. Isso começa a ser desafiado na própria academia alemã, antes de outros acadêmicos judaicos entrarem na jogada, na própria academia alemã, quando começa a se estudar esse radical siríaco Prush, no século XIX e no século XX, e começa a se perceber que esse radical siríaco, ele serve para falar em separação, mas também serve para falar em distinção minuciosa, especificidade ou especificação. E começa a se perceber que esse radical, Prush no siríaco, também é usado para explicar, no sentido de especificar um sentido. Especificar o que quer dizer uma frase, ou mesmo uma palavra. E então surge uma alternativa de dizer que fariseus não são os separatistas ou os que se pensam separados, mas fariseus são os explicadores, os especificadores da lei. Então você tem agora duas correntes baseadas em etimologia. Uma delas afirma que fariseus são separatistas ou separados. Outra corrente vai afirmar que eles são explicadores ou explanadores da lei. Que é uma opção um pouco mais elegante, um pouco mais bem fundamentada, mas ainda assim baseada em bastante especulação. Difícil de definir, viu? É uma briga boa. Menos estereotipada, mas uma briga boa. Tá? Começa a surgir essa hipótese de fariseus serem explicadores da lei. O que parece fazer mais sentido quando a gente observa tanto o Novo Testamento, que claro que o Novo Testamento vai trazer elementos de um fariseu que se considera superior. Isso tá lá no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento não atesta apenas isso a respeito do fariseu. Ele dá uma série de outras descrições a respeito da atividade farisaica, e os documentos, por exemplo, do judaísmo tanaítico também o fazem. E a ideia de um fariseu que é uma espécie de explicador da lei parece fazer mais sentido com aquilo que a gente tem de dados, tá? Parece fazer mais sentido. Ainda assim, é uma discussão muito nublada pela, ausência de dados, 2, pelo excesso de especulação, tá? De forma que se você tiver um dicionário bíblico na mão, um comentário na mão, que oferece para você as duas alternativas e apresenta para você o debate, você já tem algo em mãos muito melhor do que aquilo que é originalmente apenas
descrição de fariseu como separado, que foi muito comum até a década de 50, tá? Foi bastante comum até a década de 50. E você vai tendo pesquisadores mais recentes que vão olhar só para essa pesquisa secundária ali no século XIX, no século XVIII ou na primeira metade do século XX e vão continuar reproduzindo essa ideia de que fariseu é separado, ponto. Tá? Um exemplo disso, de alguém que faz isso, não chega a ser algo bizarro de ruim, não é isso, mas é notoriamente datado. Deixa eu pegar aqui que eu esqueci o nome dele, mas eu não vou ficar cortando esse vídeo para isso não, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui que eu esqueci o nome dele, mas é um livro que está em português, inclusive. Tá? É um livro que está em português, inclusive. É o Anthony Saldarini. O Anthony Saldarini faz esse tipo de conjectura a respeito da origem da palavra fariseu como separado e não explica isso tão bem, tá? Não explica isso tão bem, mas também não é tão taxativo, o que já é um ponto positivo. Mas você está pegando aqui um livro que foi publicado em português, né? Fariseus, escribas e saduceus na sociedade palestinense. Foi publicado em português em 2005, é recente, e o original, se não me engano, é de 92. Precisaria pegar o livro e abrir aqui, que é um negócio que eu não vou fazer, até porque eu não estou recomendando o livro necessariamente. É um livro razoável, não é ruim, mas eu estou apresentando aqui um momento em que ele não é tão feliz, tá? Mas eu sei que ele é da década de 90, o original. Eu sei que ele é da década de 90, o original, e sendo da década de 90, bati na câmera aqui, né? Pronto, tá aqui, voltei. Sendo da década de 90, ele faz consultas ali no começo do século 20, esse tipo de coisa, para escrever o que ele está escrevendo, muito provavelmente. Muito provavelmente. Então, um tanto datado. Lembrando, separado, não muito bom. Só separado, e principalmente ser taxativo a respeito disso, né? Se você falar, não, existe um debate aí entre separados e explicadores da lei, putz, melhorou. Ainda não é ideal, mas melhorou. O ideal é essas especulações entre fariseu ser um separado ou ser um explicador da lei, elas estão num alicerce frágil. Tá? Elas estão ancoradas num alicerce frágil. Isso é o ideal. Quando você for buscar literatura, for ler sobre os fariseus, um bom explicador vai explicar mais ou menos nessa linha. Se ele for muito bom, ele vai olhar para esse radical siríaco Perush e ele vai observar que esse radical adotado em literatura siríaca e aramaica posterior, às vezes ele está relacionado a outras ideias, como a ideia de chamado, por exemplo. Tá? Onde isso aparece? Isso aparece nas traduções siríacas e aramaicas de Romanos, por exemplo. Romanos foi escrito em grego. Quando esse grego é traduzido para o siríaco, para o aramaico, você pegar a Bíblia Peshita, por exemplo, né? Quando esse texto grego é traduzido, aparece o radical prush, que está associado com o fariseu. Tá? Quando que isso aparece? Quando Paulo, lá em Romanos 1:1, diz que ele foi separado para uma missão específica, para um chamado. Ele foi chamado. E ele usa o verbo grego aforizo para se referir a isso. E aí quando traduz isso para o siríaco, para o aramaico, você vai traduzir como et perush. Olha só que interessante. Então, talvez a ideia do fariseu é que o fariseu seja uma classe dentro do judaísmo que tem um determinado tipo de missão específica. E que Paulo, uma vez cristão e, como argumenta a maioria dos estudiosos, convertido, né? Paulo, uma vez
convertido, ele ressignifica esse chamado especial, que ele era fariseu, e agora ele ressignifica essa ideia de chamado especial, o que é uma sugestão. Então, o Bob Jewett, por exemplo, vai sugerir algo nesses termos ao comentar a Epístola aos Romanos, tá? Então, mas isso é uma sugestão. O que seria o fariseu? Seria uma classe com um chamado específico. Quem sabe uma classe separada para um chamado específico de explicar a lei. Quem sabe, ainda assim, isso é bastante especulativo. Mas olha como um estudo mais abrangente do termo e dos seus usos, da origem do termo, mas não ela sozinha, mas também os seus variados usos ao longo do tempo, olha como isso vai desmontando uma visão meramente estereotipada. O que era o fariseu? O fariseu era um legalista que estava ali para se achar melhor do que os outros. Sim, existem muitos fariseus que Jesus diz que estão fazendo precisamente isso. Agora, essa é uma descrição que diz muito a respeito do grupo como um todo? Do grupo como um todo o tempo todo, ao longo de todo o primeiro século, em qualquer lugar, em Jerusalém, para longe da Judéia? O que a gente diz a respeito dessas pessoas? Então, quando a gente começa a olhar o vocábulo ao longo da história do seu uso, a gente tem algo muito mais enriquecedor do que meramente olhar para a origem do vocábulo e a sua etimologia, tá? Então, fariseu. O que era o fariseu de acordo com a origem da palavra? A gente não deve fazer esse tipo de afirmação, tá? A história da recepção e da pesquisa mostra pra gente que a gente deve se refrear. A gente começa a nossa pesquisa por aí, mas a gente vai avançando em como esse grupo aparece nas fontes primárias. A origem da palavra, acho que a aula tá dada. Tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e se você gostou desse vídeo, considere assistir agora os saduceus, enquanto não chegam os novos vídeos sobre os fariseus. Vou ficando por aqui. Tem literatura recomendada aqui na descrição, tá? Tudo, bibliografia, confere aqui na descrição. Até a próxima.